207. No horário regimental verificado o quórum, declaro aberta a 28ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros ato da sessão anterior. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-a por aprovado. Ausentes por motivos justificados, o conselheiro Gilberto Anísio e o conselheiro substituto Licurgo Mourão. Presente o conselheiro substituto Hamilton Coelho, convocado nos termos do parágrafo 1º do artigo 29 da Resolução 12/2008, para a composição do quórum e julgamento. Indago aos senhores conselheiros se haveria impedimentos ou suspeições em algum processo da pauta, além daqueles já declarados. Conselheiro Zé Alziana? Tem não. Conselheiro Hamilton Coelho? Não, excelência. Então, passo a palavra ao conselheiro José Alves Viana, para relatar sua pauta diária de 21 de setembro de 2017. Número 1 e número 2 ficam novamente adiados por falta de quórum. Não por causa do Hamilton, nós Então, estamos aqui aproveitando. Processo 840.049, uma denúncia à Prefeitura Municipal de Berilo. Voto por todo o esforço na fundamentação, tendo em vista a natureza das irregularidades verificadas e considerando que uma eventual determinação para anular certame de longa data e seus consectários seria mais danoso à coletividade do que seu prosseguimento, essa relatoria deixa de determinar sua anulação. No entanto, considerando que o vício editalício apenas se configurou em razão de ato praticado pelo senhor Lázaro Pereira Neves, prefeito do município de Berilo à época, esse relator vota pela aplicação de multa de R$1.000 nos termos do artigo 85.2 da Lei Complementar 102/2008, sendo R$500 em razão da ausência de disponibilidade de vaga para o cargo de assistente social e R$500 pela divergência na quantidade de vagas disponíveis para cargo de auxiliar de biblioteca, fonoaudiólogo e motorista. Determina ainda que o atual prefeito de Berilo proceda à nomeação de todos os candidatos aprovados para os cargos de assistente social, auxiliar de biblioteca, fonoaudiólogo e motorista no quantitativo atualmente disponível, cumpridas as posições regimentares atinentes à espécie, arquivo SUSAUSO, no termo do artigo 176.1 regimental. Conselheiro Hamilton Coelho? Acompanho o relator, senhor presidente, só faço uma observação com relação a essa determinação para que se proceda à nomeação dos servidores aprovada em concurso, porque, na verdade, em que pesa a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que é direito adquirido, ela pode ser relativizado em razão da lei de responsabilidade fiscal e outras intercorrências. Por isso que eu faço essa observação, que essa nomeação se dê desde que esteja de acordo com a legislação de regência. Conselheiro Zé Alziana? Não, eu já preconizo aqui que seja no quantitativo atualmente disponível. Essa presidência acompanha o voto do relator. Fica aprovado o voto do relator. 2 da pauta... Vencido em parte o conselheiro Hamilton Coelho. O 2 da processo 987.610, prestações de conta do Executivo Municipal da Prefeitura de Barão de Cocais em 2015. Constatado que o descumprimento do dispositivo do artigo 43 da Lei 4.320 de 64 comprometeu o equilíbrio da execução orçamentária nos termos da fundamentação, com fulcro no artigo 45, inciso 3 da Lei Complementar 102 de 2008, combinado com o artigo 240, inciso 3 do Regimento Interno deste Tribunal, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas relativas ao exercício 2015, prestada pelo senhor Armando Verdolim Brandão, gestor da Prefeitura Municipal de Barão de Cocais. Cumprir as disposições regimentares e fins dos procedimentos previstos, arquivo e seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho? Com o relator. Também acompanho aprovado o voto do relator e eu passo a relatar minha pauta diária da sessão também do dia 21/9. É o processo 886.045, com a representação da Prefeitura Municipal de Carandaí. O voto por todo exposto determina a extinção do processo sem resolução de mérito e consequente arquivamento dos autos, sem prejuízo das determinações constantes no voto. Conselheiro
Zé Algena. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Com a palavra o conselheiro Zé Algena para relatar sua pauta de hoje. Número 4 da agenda, processo 969.269, uma representação do Instituto de Previdência Social do município de Alvinópolis. Voto pela procedência parcial da representação, haja vista a constatação de pagamentos realizados sem amparo legal pelo Instituto de Previdência Social do município de Alvinópolis, Alviprev. Todavia, tendo em vista que a ausência de previsão legal para os pagamentos decorreu da inércia do chefe do Executivo em adotar providências com vistas à alteração da Lei 1.600/2002 e considerando ainda a adoção de valores compatíveis com o cargo, a impossibilidade de o Instituto de Previdência ficar sem responsável legal, que o trabalho foi efetivamente realizado, bem como que houve regularização dos pagamentos com a edição da Lei 1973/2015, deixe de aplicar multa ao responsável e voto pela extinção do processo com resolução de mérito, determinando o arquivamento dos autos com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. 5 da agenda, o processo 812.524, uma denúncia, Prefeitura Municipal de Peçanha. Denunciante é o Sindicato dos Trabalhadores de Serviço Público do município de Peçanha. No voto, constatado o descumprimento de determinação do relator, manifesto pela aplicação ao senhor Eustáquio de Carvalho Braga, prefeito do município de Peçanha, de multa individual no valor de R$ 5.000. A referida multa deverá ser cobrada em autos apartados, formados a partir da extração de cópia do acórdão proferido, bem como dos documentos comprobatórios do descumprimento da determinação de folha 564, nos termos do disposto nos artigos 161 e 162 da Resolução 12 de 2008. Destarte, determino seja renovada a intimação ao responsável na forma regimental para que no prazo de 15 dias encaminhe a esse tribunal preferencialmente de forma digitalizada todos os documentos necessários à complementação do exame da matéria, apontados nos estudos técnicos, cujas cópias deverão acompanhar o ofício expedido. Advide-se o responsável de que o não atendimento desta determinação, no prazo fixado, ensejará a aplicação de multa no valor de R$ 10.000 por reincidência no descumprimento de determinação deste relator, sem prejuízo da aplicação da multa anteriormente prevista. É o voto. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. 6 é o processo 1.024.205, embargo de declaração preliminar. Conheço o presente recurso, uma vez que foram atendidos os pressupostos de sua admissibilidade. Preliminar, conselheiro Hamilton Coelho. Acolho. Também acolho. Fica acolhido preliminar. No voto, pelos fundamentos constantes em meu voto, rejeito os embargos de declaração opostos em face da decisão proferida nos autos do pedido de reexame número 888.119, por não reconhecer nas razões recursais argumentos que evidenciem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado e mantenho a decisão embargada em todos os seus termos, promovidas as medidas legais cabíveis à espécie e arquivo seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Nos termos e limite do voto do senhor relator, também rejeito os embargos. A presidência também acompanha. Aprovado o voto do relator. 7 da pauta, processo 988.059, prestações de conta do Executivo Municipal da Prefeitura Municipal de Dom Cavate, ano de 2015. Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas, com as considerações e determinações constantes do meu voto. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. 8 da pauta, processo 1.012.372, prestação de contas do Executivo Municipal, Prefeitura Municipal de Barão do Monte Alto, em 2016. E o voto é pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas relativas ao exercício de 2016, prestadas pelo senhor Alexandre Pereira Moreira Neres, gestor da Prefeitura Municipal de Barão de Monte Alto,
com a recomendação e considerações constantes do meu voto. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também acompanha. Aprovado o voto do relator. De 9 a 28, senhor presidente, são aposentadorias que em bloco nós vamos votar pelo registro das concessões das aposentadorias elencadas com as considerações constantes de cada voto. Conselheiro Hamilton Coelho. Também pelos registros. Também acompanha. Ficam aprovados os votos do relator. Passo a relatar a minha pauta de hoje. Os processos elencados de 29 a 31 é o processo 876-369, uma denúncia da Prefeitura Municipal de Urucânia. Processo 631-914, um processo administrativo da Prefeitura Municipal de São Gotardo. Apenas processo 336-222, 336-257, 336-288, 344-197, 345-780, prestações de contas de convênio, e 347-329, termo aditivo a convênio, 348-540, 348-564, 348-728, convênio. E o processo 55-345, a prestação de contas municipal da Câmara Municipal de Ubá, em 1995. Prejudicial de mérito. Por todo o exposto, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva nos termos dos dispositivos legais referidos nas fundamentações que determinam a extinção dos processos com resolução de mérito, fundamentado no artigo 110J da citada lei, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Zé Alziano. Coelho. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Aprovados os votos do relator. Processo 714.835, prestação de contas municipal da Câmara Municipal de Guaxupé em 2005. Apenso processo 742.529 com inspeção ordinária. Prejudicial de mérito, pelo que dos autos consta, encontra-se prescrita a pretensão punitiva consoante a regra regimental do inciso 2, artigo 392A do regimento interno dessa Corte, uma vez que transcorridos mais de 8 anos desde a atuação do processo. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Acolhida prejudicial de mérito, por todo exposto na esteira do entendimento do órgão técnico, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Com a devida vênia, excelência, voto pela citação do responsável diante do indício de dano ao erário. Fica aprovado o voto do relator, vencido conselheiro Hamilton Coelho. Processo 1.012.348, prestação de contas do Executivo Municipal da Prefeitura Municipal de Angelândia, em 2016. Voto. Por todo exposto na fundamentação, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas do senhor Tiago Levi Araújo Pimenta, prefeito municipal de Angelândia, no exercício 2016, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes no meu voto. Conselheiro José Alziano. Com o relator. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Aprovado o voto do relator. Processo 872.168, prestação de contas do exercício da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais 2011. Prejudicial de mérito. Por todo exposto, constato que houve o transcurso de mais de 5 anos, desde a data da atuação dos autos até o presente momento, sem que tenha ocorrido decisão de mérito recorrível, circunstância que configura a incidência da prescrição da pretensão punitiva. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Acolho prejudicial. Acolhida prejudicial, voto no mérito. Ante o exposto, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal. Ausente a caracterização de dano erário, capaz de responsabilizar diretamente a gestora da Secretaria de Estado da Educação à época. Determine a extinção do processo com resolução de mérito, sem prejuízo da recomendação e das determinações constantes no meu voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Aposentadorias elencadas de 35 a 38. Voto pelo registro dos atos concessórios de aposentadorias com fundamento na linha A, inciso 1, parágrafo 1 da resolução 258. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Aprovado os votos do relator. Pensões do Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais. Processo elencados de 39 e 40. É o processo número 827.153 e o processo 827.324. Voto. Por todo disposto, determina a extinção dos processos sem julgamento de mérito e consequente arquivamento. Intimos responsáveis dessa decisão nos termos do inciso 1
do parágrafo 1º do artigo 166 do regimento interno desta Corte. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Indago aos senhores conselheiros se nós temos matéria extra-pauta. Conselheiro Zé Alves Viana. Tem não, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Não, excelência. Indago a ilustre representante do Ministério Público, doutora Elke, que deseja fazer uso da palavra. Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os membros do colegiado para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 5 de outubro de 2017, quinta-feira, às 10 horas, nos termos do artigo 86 da Resolução 12/2008.